Hoje é o dia do colono e motorista e para comemorar a data, a tradicional feira de produtos coloniais foi realizada no centro de Juí. Para marcar o Dia do Colono, hoje em Ijuí ocorreu a tradicional Feira do Colono, realizada em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na rua 14 de julho. A feira contou com 20 expositores que estiveram comercializando seus produtos coloniais, hortigranjeiros e de artesanato até às 6 horas da tarde. Pelos cumprimentos, de fato uma data especial. A feira primeira ela surgiu até em função do Dia do Colono, que é uma atividade celebrada. Nós temos sociedades tradicionais que referenciam esse dia. E nós, como Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a parceria da Emater, da Secretaria do Desenvolvimento Rural, topamos essa possibilidade de fazer então a Feira do Colono no dia 25 de julho. Então ela já tem a 6ª edição, ela se firma e cada ano já é uma referência melhor. As primeiras que nós fizemos, elas até nem todas as agroindústrias eram legalizadas, hoje já todas elas estão legalizadas, então é um avanço. E a própria qualidade dos produtos estão melhorando, tem todo um investimento nesse sentido. E a importância das famílias que se envolvem nisso, que trabalha o conjunto todo, desde os pais, mas se não tiver o incentivo dos jovens que também dão essa sustentação lá na atividade, que a mão de obra é escassa no meio rural. Então é um conjunto todo aí. E o importante é que o pessoal produz, transforma, e o consumidor, que também é esse objetivo, então, a sociedade urbana prestigia, acolhe, muitas vezes justamente valoriza por ser esse produto das agroindústrias, da economia familiar. Então acho que é importante, a cada ano que passa estamos aperfeiçoando e não precisamos nos acomodar, precisamos avaliar e melhorando também daqui para frente. Apresentado o projeto do Centro Cultural da UET, o investimento será de R$ 4 milhões, vindos da Lei de Incentivo à Cultura. Em entrevista coletiva, o presidente da União das Etnias de Ijuí, Nelson Casarim, anunciou a aprovação do Conselho Estadual de Cultura ao projeto de construção da nova sede da UET pela Lei de Incentivo à Cultura. Acho que é um coroamento de trabalho, né? No decorrer desses 30 anos que a gente está acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da União das Etnias de Ijuí, das casas étnicas, dos centros culturais. E hoje, com esse anúncio oficial que nós estamos fazendo aqui, a construção do nosso Centro de Cultura da União das Etnias, é um passo. A gente não tem ideia de onde a gente pode chegar com isso, porque é um trabalho que a gente fez e desenvolveu durante um ano, quase 2 anos, estudando e trabalhando o projeto, para trazer para Ijuí, como tu falou, não é só para a União das Etnias, é para Ijuí, para a região, com grandes encontros, com grandes promoções que nós podemos fazer, mas principalmente dar condições aos nossos jovens, aos nossos grupos de dança, com mais de 5 salas próprias para ensaios, com sala de espelhos, com pisos próprios, com climatização. É um trabalho que a gente está fazendo para dar condições para eles se aperfeiçoar cada vez mais e poder representar cada vez melhor o nosso município de Ijuí. A Câmara de Vereadores aprovou em 22 de maio deste ano a concessão do terreno para o Centro Cultural. Dizer que sim, tivemos essa honra de estar presidindo a casa com um projeto de grande valia nessa data de 22 de maio desse ano, onde nós tínhamos um prazo exprimido até então para que fosse feita a aprovação, para que a UET não perderia esse incentivo da LIC em Porto Alegre. Feito a aprovação, que nós aprovamos, foi encaminhado a Porto Alegre pela presidência da UET, aonde nós tivemos hoje a fala do presidente da UET, o Casarim, aonde foi unanimidade também lá em Porto Alegre. Isso nos deixa muito contente, porque nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para incentivar. E o que é incentivar? É incentivar a cultura. Eu vejo que a cultura é um braço da educação.
aonde temos educação, temos menos droga, temos menos pessoas nas ruas, temos mais dignidade nas famílias quando as crianças estão na escola e quando estão na cultura. O investimento é de 4 milhões de reais. A sede será construída na rua Pernambuco, esquina com a Alagoas. O projeto foi pensado com linhas simples, né? Um projeto contemporâneo, com elementos, uso de vidro, uso de cobogó, uso na verdade, a parte da esquina, onde contém o auditório, ele acaba sendo um cubo. Ele é um cubo de concreto totalmente hermeticamente fechado, então é o contraponto do cubo de concreto com a parte de vidro, que traz a leveza, e o uso de cobogó, que é um elemento contemporâneo, que está de volta ao mercado, está na atualidade, o uso dele está bem difundido. Um projeto desse tamanho, assim, ele engloba todo um pensamento assim, ó, muito mais sustentável do que propriamente dito, assim, algo pensando assim no normal como tradicional. Ele vai ser todo praticamente concebido, todo ele em pré-moldados, em elementos pré-moldados, assim, desde laje, vigas e pilares, assim, né? Fechamentos assim laterais e frontais, assim como vocês podem observar ali, eles são todos em placas cimentícias, né? Não é nada de alvenaria, justamente assim são elementos mais leves do que o próprio tijolo em si, facilitando o trabalho em altura, principalmente, porque é uma edificação que vai ter mais de 12 metros de altura. Exatamente, é um projeto que a gente fez através da Lei de Incentivo à Cultura, que o governo nos proporciona. Evidentemente, como eu falei aqui, nós temos condições de usar por fase, vamos falar por fase, 500 mil reais. Então nós temos 4 anos para iniciar e concretizar o projeto. O mais importante é que, além de estar aprovado por unanimidade, como eu falei, já colocado no Diário Oficial do Estado, mas o mais importante que eu digo é ter as empresas parceiras para poder fazer essa obra. Porque se não tivesse essa transparência, esse trabalho bem feito, onde que toda a comunidade consegue verificar em loco, é evidente que nós não iríamos ter essa facilidade de buscar a captação. Mas, pelo contrário, nós tivemos empresas e temos empresa ainda na reserva técnica que, se porventura tiver uma ou outra dificuldade, uma segunda fase, uma terceira fase, nós já temos outras empresas colocando à disposição dele de nos ajudar. Só neste ano de 2017, a UET já teve 5 projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura. 2017 foi um ano especial, né? Nós estamos recém no mês de julho, mas nós temos assim, o projeto do desfile cultural, o mosaico cultural, a mostra regional, que vai acontecer também daqui 2 meses, entre Juiz e Santo Ângelo. Nós temos a lei da Rouanet e também da obra da nossa sede, do nosso Centro de Cultura de Lazer, de Cultura. Agora nós vamos falar de um assunto que com certeza chama a atenção e o interesse da maioria dos brasileiros, que são as viagens, principalmente para o exterior. Nós vamos conversar agora com Rodrigo Militão, ele que já viajou por 154 países, e essa história começou então em 2005. Seja bem-vindo, Rodrigo, à TV Ijuí. Muito obrigado pelo espaço de vocês, agradeço ao pessoal da TV Ijuí e vamos falar sobre viagem, que é um assunto que eu gosto muito, para todo mundo que estiver nos assistindo. Rodrigo, então conte para nós, né, 154 países. As pessoas, né, muitos brasileiros não conhecem nem outros estados, né, e você conhece 154 países. Como que começou isso, né? Em 2005, então, o Rodrigo, né, que é de Panambi. Então, em 2005 eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi para o Uruguai, e foi uma viagem profissional. E nesse período eu não tinha nem noção que eu ia viajar tanto, também não tinha o projeto nessa época. Então, e aí começou, né, toda a história, para resumir, o amor por viajar foi nascendo aos poucos, não nasceu de uma hora para outra. Até eu chegar a visitar países completamente diferentes da nossa cultura, China, Tailândia, Índia, Irã. E agora, daqui a alguns meses, também vou para a Coreia do Norte. Em novembro, vou estar indo para a Coreia do Norte, que vai ser um dos meus grandes desafios aí pela frente. Então, eu acho que nasce com você esse amor pela viagem,
mas com o tempo isso vai aflorando mais e mais, foi o meu caso. Rodrigo, do que tu já viu, então, né, nas tuas viagens por culturas tão diferentes da nossa, né? Mesmo o Brasil sendo um país com diferentes culturas, tu deve ter visto muitas coisas que te chamaram a atenção, talvez algumas que até mesmo te assustaram. O que tu viu que mais te surpreendeu até hoje? Eu acredito que nos países, vou citar um grupo de países que são os países árabes. Infelizmente, eu digo isso de opinião pessoal minha, eu acho assim que os direitos das mulheres são muito atrasados nesses países. Assim, me choca, por exemplo, estar num país como Emirados Árabes Unidos, para não falar Arábia Saudita, onde as mulheres têm que ficar completamente coberta, o corpo só com um pedacinho do olho aparecendo. Para nós, ocidentais, eu acho que isso choca muito, para mim, no meu caso, realmente chocou muito. Então, foi uma experiência que me veio agora, que me ocorreu. Claro que existem outras. Se falar sobre a culinária na China, por exemplo, eles comem lá desde escorpião, lacraias. Isso eu vi no mercado público em Pequim, eles vendendo esses bichos, esses insetos e esses bichos que para nós acho que não passa nem pela cabeça de se alimentar. Eles vendem eles vivos. E você escolhe ali, eu quero esse escorpião, e eles fazem para você na hora, torram eles. E é vendido também uma espécie de barata. Claro que não é a barata que nós temos aqui, mas é uma barata criada em cativeiro, também eles se alimentam. Então, são choques culturais que se tem muito nesses lugares. Como que o brasileiro é visto, como que você é recebido nesses outros tantos países que tu já foi, principalmente no momento que nós vivemos hoje no Brasil? Excelente sua pergunta. Na maioria dos países, eu posso dizer que o brasileiro, eu como viajei bastante, posso dizer que nós somos bem recebidos. Claro que existem exceções, alguns lugares nem tão bem recebidos, mas acredito que hoje, no momento atual, está um pouco mais complicado. Sem dúvida nenhuma, pela questão política que o Brasil passa, pela crise econômica, pelo alto índice de desemprego. Então, realmente, isso cria empecilhos ficou um pouco mais difícil entrar em outros países. Nos processos de imigração, com certeza as pessoas, assim, os oficiais de imigração, começam a te olhar um pouco diferente, assim, será que essa pessoa vai vir aqui para trabalhar aqui? Porque nós, infelizmente, estamos passando por uma crise, né? Rodrigo, dos locais que você foi, assim, pensando na cultura, principalmente que tu falaste antes dos países árabes, que a mulher sofre muita discriminação, na verdade, né? No Brasil, nós vivemos muito isso ainda, infelizmente, né? Imagina lá, então, que é totalmente diferente. Mas a cultura, assim, que tu mais te chamou a atenção positivamente, tu acha que seria um exemplo que o Brasil deveria seguir, talvez, na política, a cultura, de todas as formas, a educação, saúde? Excelente. Acho que, com certeza, educação e saúde é uma coisa que o brasileiro, quando viaja para fora, vai perceber que tem uma diferença gritante aqui do país. Mas acho que, além disso, acho que a principal, assim, pelo menos no meu caso, é a segurança. Na maioria desses países, mesmo nesses que tem essa discriminação contra a mulher, países árabes, na China, na maioria dos países da Europa, no leste europeu, a segurança é um negócio impressionante. Você se sente muito mais seguro que aqui no Brasil. Claro que em cidades do interior do Brasil nós estamos ainda um pouco mais tranquilo, mas nesses países a segurança é total. Você pode caminhar a qualquer horário que dificilmente vai acontecer alguma coisa. Claro que pode acontecer um assalto, um roubo, mas no geral a segurança nesses locais é realmente muito diferente do nosso caso aqui do Brasil. Rodrigo, gostaria que tu contasse para nós também, porque as pessoas devem estar se perguntando, tá, mas esse guri ganhou na Mega Sena, então, que ele conhece 154 países, e o teu objetivo, na verdade, são conhecer 193, né? Isso. E gostaria que tu falasse também para nós que, como tu explicaste antes, que não são, na verdade, todos que são considerados países, né? Que tem toda uma questão política, não é exatamente da forma que a maioria da população acredita que é. Então, eu sou graduado em comércio exterior, trabalhei muito tempo em empresas multinacionais, até que em 2013 eu abri meu negócio por conta própria, eu presto consultoria de comércio exterior. Isso me flexibilizou poder viajar mais e trabalhar de qualquer lugar que eu esteja. Eu tendo um computador e internet,
eu consigo me comunicar com meus clientes. Então, dessa forma que eu consigo bancar as minhas viagens. E sobre a questão país, na verdade, existe uma questão diplomática ou política com a definição de país. Um exemplo, para ficar bem mais claro para o pessoal que está nos assistindo entender, é o caso de Taiwan e a China. A China é um país membro da ONU. Já Taiwan não é um país membro da ONU, porque a China encara Taiwan como uma província rebelde, como parte do seu território, como um estado ou uma província rebelde. Já para os taiwaneses que vivem lá, eles se consideram um país independente. A China, com seu poderio econômico e militar, não permite que a ONU reconheça Taiwan como um país independente. E qualquer país que se indispor com essa causa vai criar uma inimizade com a China. Recentemente, até o presidente Trump entrou em um problema diplomático por conta dessa discussão sobre a independência de Taiwan ou não. E sobre o meu projeto, a minha ideia é, no mínimo, eu tinha que colocar um nome, né, para o projeto. Então eu fui pesquisar várias entidades e fui pesquisar a definição de país. E aí eu descobri que a ONU, atualmente, ela tem 193 países membros, é o número oficial. Isso foi sofrendo alterações com o passar dos anos, com a dissolução da União Soviética, da ex-União Soviética, foram criadas várias repúblicas, né? A Iugoslávia também se dissolveu, a Tchecoslováquia se dissolveu, isso foi criando, cada vez foi aumentando o número de países. Hoje nós temos 193. Então a minha meta é, no mínimo, conhecer os 193 países membros da ONU. Eu já conheço 135 e mais 19 territórios. Nesses territórios, só para exemplificar mais uma vez, está incluído Taiwan, Escócia, Irlanda do Norte. É outra definição, porque Escócia e Irlanda do Norte, elas compõem o Reino Unido. Então, elas não são membros da ONU, mas só quem é membro é o Reino Unido. Então, é contabilizado como Reino Unido. Mas como é que eu ia contabilizar os outros países? Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales. Então, eu teria que ter uma conta paralela. Além dos membros da ONU, eu teria que ter uma conta paralela, que é essa conta dos 19 que eu tenho visitado até hoje. Gostaria então, já que tu citaste agora, citasse alguns dos países que tu visitou assim e despertasse um pouquinho a curiosidade das pessoas. Eu gosto sempre de citar, vamos ficar aqui por enquanto no continente americano. Eu achei assim fantástico a Colômbia, México, pela receptividade das pessoas, da população, mas também pelas belezas incríveis que tem no México, na Colômbia. Um outro lugar muito interessante que vale muito a pena conhecer é a Eslovênia. Eu achei um país lindo na Europa, fica ali colado com a Áustria, é muito bonito, mas não só na questão natural, mas também na infraestrutura. A Eslovênia fazia parte da antiga Iugoslávia. E eu visitei todos aqueles países que faziam parte da Iugoslávia e para mim foi o maior choque, foi o que está mais desenvolvido. Assim, não tem diferença nenhuma entre a Áustria, a Eslovênia. E também eu acho que esses aí seriam uma boa indicação. O leste europeu, muito barato, Hungria, República Tcheca, Romênia, Bulgária, são países muito mais baratos que o Brasil e com belezas assim, incríveis, vale muito a pena. É possível viajar sem ter tanto dinheiro, então, Rodrigo? É possível, sim, com certeza. Eu acho que eu sou prova viva disso, né? E uma dica para o pessoal que não quer gastar muito e quer montar sua própria viagem é ficar sempre hospedado em hostels. O hostel é uma maneira de você se hospedar de forma mais econômica que um hotel e, além disso ainda, você pode conviver com pessoas de outros países. Normalmente em hostel você vai encontrar americanos, alemães, iranianos, pode encontrar também eventualmente. Eu já conheci pessoas do mundo inteiro em hostel, eu sempre aconselho. E também, para ser um pouco mais moderno, hoje existe um aplicativo chamado Couchsurfing, que você pode se cadastrar e ficar hospedado em casas de família, de graça. As famílias se dispõem a te receber e você também é uma maneira de conviver com locais, né? E assim, são maneiras econômicas. É possível sim viajar de forma econômica. Rodrigo, como que você faz com a questão do idioma? Quantos idiomas tu fala? E aquele idioma que tu não domina, como que você faz para se comunicar com as pessoas? Muito bom. Então, eu falo fluente inglês, falo espanhol também, falo português um pouquinho mal, mas falo português. E falo italiano. Esses idiomas eu consigo realmente me virar super bem. Agora,
Vamos falar mais um exemplo aqui sobre Turquia, por exemplo, que eles falam turco, ou a Rússia, russo, ou na própria China. Normalmente esses países que têm um idioma muito mais difícil que o nosso, o português, que é bem mais complexo para aprender, eu aprendo palavras-chave. Obrigado, quero um pouco d'água, coisas assim, tchau, até logo. E aí eu aprendo frases assim quando eu vou para esses locais, pelo menos para poder dizer algumas coisas para fazer amizade com aquele pessoal, porque faz muita diferença você dizer um obrigado na língua deles. Um exemplo, a Rússia, porque tem países que também não gostam que você fale inglês. Tive até uma experiência na Rússia, assim, com as gerações mais antigas, eles não gostam de ouvir você falando em inglês. Tudo por causa da Guerra Fria, aquela rivalidade com os Estados Unidos, né? Então, eu sempre aprendo palavras-chave. É uma dica aí pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. E para quem quiser conhecer um pouco mais dessas suas viagens, talvez encontrar até mesmo algumas dicas, como entrar em contato contigo? Então, eu tenho meu perfil social no Facebook, que é Rodrigo Militão, onde eu publico fotos pessoais e relatos. Também tenho a minha página, essa é meu principal canal de comunicação, que é o 193 Países. O pessoal pode procurar no Facebook. E nessa página eu publico mais fotos dos locais, né? Eu não publico informação. Já no meu blog, rodrigomilitão.com, eu publico relatos realmente dos locais, país por país. Sempre na minha próxima viagem, que agora eu vou estar indo para a Coreia do Norte, e aquelas ilhas todas do Pacífico, eu vou estar relatando tudo no meu blog, na minha página, no meu perfil pessoal. Então convido aí o pessoal, se quiser me seguir, ficarei bastante agradecido. Rodrigo, você vai ser o primeiro brasileiro a conhecer tantos países? Olha, eu já dei entrevista para vários órgãos de comunicação. Vários jornalistas me disseram que não tem nenhum brasileiro ainda que visitou todos os países. Eu conheço um americano, conheço norueguês, alemão, espanhol, que já fizeram isso. Eles têm livros, inclusive. Brasileiro eu também não conheço. Então, se acontecer isso de eu realmente ser o primeiro brasileiro, eu vou ficar muito feliz. Mas esse não é o meu principal objetivo, né? O meu objetivo é realmente passar por todos os países, membros da ONU, no mínimo. Mas se for o primeiro, se for o segundo, eu vou estar agradecido do mesmo jeito, porque eu encaro isso como uma bênção de Deus. Visitar todos esses lugares e ver tudo que eu vi e senti, realmente é uma experiência para poucas pessoas. Então, eu sou muito grato. E tu pretende relatar essas histórias em um livro? Pretendo. Eu pretendo lançar um livro. Inclusive, quando eu fiz a minha aventura pela Europa, sem usar avião, saindo de Panambi, que foi em 2015, eu escrevi tudo e ia lançar um livro. Mas eu pensei melhor e acho que quando eu concluir a minha passagem em todos os países, nos 193 países, vai dar um livro mais amplo. Então, onde eu vou poder relatar várias coisas, várias histórias, com mais detalhe para quem gosta desse assunto. Então, eu pretendo realmente lançar um livro, sim. Só para finalizar, sem usar avião, como que foi isso? Foi uma experiência fantástica. Então, as minhas duas últimas viagens, que eu chamo de aventuras, né? Uma durou 8 meses, que foi a da Europa, e a outra para a América durou 7 meses. Foi, assim, fantástico. Eu saí, nessa da Europa, eu saí de Panambi e cheguei até o Irã. Eu chamo de Europa porque a maior parte dos países foram Europa, mas o ponto mais distante foi o Irã. Então, assim, você vê das coisas mais absurdas, até experiências fabulosas, paisagens exuberantes. Nos Estados Unidos, quando eu cruzei o país de oeste a oeste, eu vi muita neve, muitas vezes foi interrompido o trânsito, tanto de trem quanto de ônibus. Então, assim, você vê coisas incríveis. E é difícil relatar tudo aqui. A minha vontade era relatar tudo, mas não tem como. Mas acho que o pessoal já consegue sentir o que eu quero contar, expor. As experiências, assim, foram das mais diversas, experiências ruins, experiências boas, experiências fascinantes. Acho que é isso. Mas com certeza a tua paixão por todas essas viagens, o pessoal que está em casa vai conseguir sentir, eu tenho certeza disso. Com certeza. Muito obrigada pela sua atenção, Rodrigo. Parabéns, né, pela tua coragem, por essa iniciativa e por levar não apenas o nome do Brasil, mas da nossa região para tantos países. Muito obrigado. Eu que sou muito grato a vocês e obrigado. Essa foi a entrevista, então, com Rodrigo Militão, que conhece 154 países, vamos dizer assim, e o objetivo é conhecer, então, 193. E com essa entrevista dá muita vontade de conhecer, ao menos, alguns países, não é mesmo? Uma boa noite a todos, uma ótima semana, nos encontramos em uma nova edição na sexta-feira.